E agora? Acabou a guerra? Acabou. Então, os tratados, os acordos finais foram assinados no final de 1945, depois da rendição japonesa, que foi alguns meses depois da rendição alemã mesmo. Então, enquanto a turma estava começando a arrumar a casa dentro da Europa, no continente, o Japão e os Estados Unidos ainda estavam trocando bomba lá no Pacífico. Mas, enfim, acabou. Então, a gente já acabou o nosso assunto com a Segunda Guerra? Quase, ainda não. Eu falei alguma coisa sobre a participação do Brasil na guerra, né? Que eles entraram junto com os aliados e tiveram um papel bastante importante na invasão da Itália e na derrubada do Mussolini. Então, já no finzinho da guerra, em 44, 45. Mas, para além disso, o Brasil teve uma outra participação também. Não foi só a ajuda efetivamente militar, não foi só mandando gente para lá com armamento, enfim, um destacamento militar pela FEB, pela Força Expedicionária Brasileira, mas tinha um outro assunto, tinha uma outra instância também dessa ajuda, dessa colaboração. E, bom, vocês sabem que ninguém faz nada de graça, né? E tem até uma certa peculiaridade de por que o Brasil entrou ao lado dos aliados, e a gente tem essa tendência, né, de julgar os vencedores como bonzinhos, como ideal, a única verdade possível e plausível. Isso, tudo bem que no caso da Segunda Guerra ninguém está questionando isso, né? Existe um consenso amplo e restrito de que o eixo era malvado e os aliados eram bonzinhos. Afinal de contas, quem estava no topo do eixo, quem estava encabeçando essa guerra, era o Hitler, né? Então, tudo bem a gente achar que os aliados eram bonzinhos, mas disso dependeria naturalmente que, se o Brasil tivesse que se envolver nessa guerra, ele entraria obrigatoriamente do lado dos aliados porque ele é tão bonzinho assim? E nós somos bonzinhos por conseguinte? Não necessariamente, até porque a gente só viu o Brasil até agora, da proclamação da República até o início da Era Vargas, né? Falta a gente entrar efetivamente na Era Vargas, e aí a gente vai ver como a coisa muda, ou como a coisa caminha, né? Como a coisa se transforma, como a gente... Enfim, como a gente constituiu, como a gente construiu uma sociedade, uma civilização, num início de república. Bom, fato é que quem estava no poder no Brasil, quem estava na presidência do Brasil, à época da Segunda Guerra, era o Getúlio Vargas. Que ele ficou, a Era Vargas foi de 1930 a 1945, se a guerra durou de 39 a 45, então coincidiu com esse período em que o Vargas estava no poder, né? Fato é que as políticas do Vargas, e a gente vai estudar isso na próxima unidade, elas se assemelhavam muito à doutrina nazifascista. Ela se inspirava em ideais fascistas na realidade. A gente vai ver a força integralista brasileira e os lemas, os ideais eram muito semelhantes, eram muito parecidos. Então, a inclinação político-ideológica do Brasil pendia muito mais para o eixo do que para os aliados. A gente vai estudar isso com maiores detalhes e maior profundidade daqui a pouco. Mas então, por que o Brasil entrou ao lado dos aliados? Ou como que isso se deu, né? Formalmente, o Vargas ele proclamava uma certa neutralidade em relação a esse conflito da Segunda Guerra. Não pretendia se envolver diretamente. Só que o plano do Vargas para o Brasil, a intenção dele de modernização da nação e tal, ele queria porque queria fazer uma siderúrgica aqui no Brasil. Era a intenção dele. E a Alemanha demonstrou interesse em financiar essa siderúrgica, mandar gente preparada para cá para
para ensinar, para ver os projetos, enfim. Só que os Estados Unidos tinham interesse também em cooptar o Brasil para o seu lado, e obviamente que, de novo, ninguém faz nada de graça, seria uma troca absolutamente vantajosa para eles também. Então, os Estados Unidos, o então presidente dos Estados Unidos, o Franklin Delano Roosevelt, ainda era ele, ofereceu uma grana para o Brasil. Literalmente, a gente pode colocar com essas palavras, né? Ele comprou a participação do Brasil. Então, ele botou uma grana muito maior do que a Alemanha se propunha a ajudar e financiou, então, a construção dessa siderúrgica que o Vargas estava querendo. E dessa maneira o Brasil declarou, né, apoio aos Estados Unidos e, portanto, a balança dos aliados. Mas não foi só isso, né? Até aí o Brasil tinha declarado apoio aos aliados, mas não necessariamente guerra ao eixo. A coisa piorou quando, em 1942, a Alemanha fundou uma série de navios mercantes brasileiros na costa da Europa. Foram 36 navios mercantes brasileiros afundados na costa da Europa pela Marinha Alemã. Aí também não, né? Então, em 1942, o Brasil declarou guerra à Alemanha e organizou e criou a Força Expedicionária Brasileira em 1943. Em 1944, mandou aquela turma para lá para lutar na Itália. E fizeram um serviço importante, né? Teve uma participação importante dessa vez. Então agora acabou? É isso de participação do Brasil na Segunda Guerra? Não. Tem outro negócio também que foi muito importante. Por causa daquela guerra no Pacífico com o Japão, os aliados, os Estados Unidos principalmente, cortaram o suprimento, quer dizer, o Japão cortou o suprimento, ou enfim, não haviam mais relações comerciais entre o Oriente e o Ocidente com os países dominados pelo Japão na Segunda Guerra. E o que eles mandavam de tão importante para cá? Para cá eu digo para o Ocidente, para as Américas. Borracha. Dentre outras coisas, né? Principalmente borracha. Era um artigo que se tornou imprescindível nesse século 20 e 21, né? Em diante, mesmo hoje, a gente ainda não arrumou uma solução, um substituto para a borracha. Por causa da guerra com o Japão, eles cortaram o suprimento de borracha para cá. E o Vargas, já amiguinho do Roosevelt, já estava no bolso dos Estados Unidos, ele assinou em março de 1942 os chamados Acordos de Washington. E o que era isso? Eram acordos comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos, e no qual ele se comprometia a fornecer borracha para os Estados Unidos, para sustentar essa máquina de guerra, né? Porque a borracha era imprescindível para uma série de equipamentos na guerra, para mandar junto com os soldados, né? Para as roupas, para os armamentos, para o equipamento, enfim, para os carros. A gente tinha capacidade de produção de borracha, mas não tinha uma indústria da borracha assim, que pudesse atender essa demanda já pronta. Eu não sei se vocês já viram isso em geografia, acho que vocês vão ver isso em geografia, do ciclo da borracha, das seringueiras lá no norte, na Amazônia. Então acontece o seguinte, o Vargas, ele deslocou. O problema é que a região da borracha, das seringueiras, da árvore seringueira, ela tinha uma densidade populacional muito baixa, tinha pouca gente lá. Então não tinha mão de obra suficiente para suprir essa demanda. Então o Vargas, ele chamou uma galera de nordestinos e financiou a viagem deles de um contingente enorme de pessoas. Tirou do Nordeste, vocês vai estar aqui, tirou do Nordeste e mandou para o Norte para trabalhar na extração de borracha.
foi um movimento migratório enorme que depois de suprir dessa demanda, né, depois de trabalhar, e na realidade era um trabalho ingrato, miserável, em péssimas condições, como talvez já pudesse ser de se imaginar, né? E o Brasil lucrou um absurdo com isso, né? Não só ele, os Estados Unidos saíram muito beneficiados desse negócio também, enfim, foi de grande valia para a continuidade da guerra. Só que essa turma que foi deslocada do Nordeste para o Norte para trabalhar na borracha, eles ficaram meio que largados lá. Depois, eles não tinham condição de retornar para casa e o Estado abandonou eles. Ó, legal, muito bem, vocês já serviram para os meus propósitos, agora chega a isso. Isso gerou um problema bastante grande depois, um problema social bastante importante, relevante. Tem alguns filmes, tem documentários sobre isso também. Essa turma ficou chamada, esse pessoal que foi trabalhar na extração de borracha, eles ganharam o título, a alcunha de soldados da borracha. E eu não sei se como a gente vai fazer as provas esse bimestre, mas eu sempre ponho uma questãozinha na prova em relação a isso. Eu pergunto quem eram os soldados da borracha. Vocês vão me dizer que era o pessoal que saiu do Nordeste e foi para o Norte trabalhar na extração de borracha para cumprir com as cláusulas, enfim, as cláusulas, os combinados dos acordos de Washington assinados entre o Brasil e os Estados Unidos para fornecimento de matéria-prima em meio à Segunda Guerra Mundial, tá? E aí sim, a gente encerra por aqui, ou para por aqui, a participação do Brasil na Segunda Guerra. Muito bem, então agora acabou a Segunda Guerra. E depois, geralmente a gente encerra os nossos assuntos com uma préviazinha, né, do que veio depois. Acabou a Segunda Guerra, a Alemanha derrotada, a população sofreu enormes baixas, né, e demorou para burro para se recuperar dessa crise econômica. De novo, ela estava imersa num caos social, econômico. O país estava completamente destruído, né? Várias cidades destruídas, um monte de indústria bombardeada, enfim. E quem saiu como vencedor dessa guerra? Os aliados, né? Mas principalmente quem? A Inglaterra, os Estados Unidos e a União Soviética, que a essa altura do campeonato já era a União Soviética. Não era mais Rússia, era a União Soviética. Guardem essa informação porque esses vencedores, essas potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial, elas vão criar, né, vão se ver enlaçadas num ambiente de contradições ideológicas que vão caracterizar o nosso próximo grande assunto a ser debatido em escala mundial, né? O nosso próximo assunto da apostila, das unidades aí de vocês, do cronograma, do currículo de vocês, Era Vargas. Mas, acabada a Segunda Guerra, a gente entra numa nova fase mundial que vai ser protagonizada principalmente pelos grandes vencedores da Segunda Guerra, de um lado Estados Unidos, de outro lado União Soviética. Já veremos como isso se deu, porquê, enfim. Fato é que em julho de 1945, a Alemanha já tinha se rendido, mas o pau ainda estava quebrando lá no Atlântico, no Pacífico, entre os Estados Unidos e o Japão. Enquanto isso ainda estava acontecendo, os aliados eles se reuniram na cidade de Potsdam, perto de Berlim, na Alemanha, para discutir o que eles iam fazer, né? Como eles iam fazer, como que eles iam reorganizar aquela situação que Hitler deixou tudo bagunçado, tudo zoado na Europa durante esse período, né? Porque ele passou como se fosse um rolo compressor e distorceu todas as fronteiras dos países, né? Dominou um monte de territórios e aí eles foram recuperados eventualmente. Mas tudo isso entra em discussão agora. E ao longo da história, né? Depois de uma grande guerra, das grandes guerras, os vencedores se reúnem para ver que destinos tomar a partir de então. Político, econômico, geográfico.
E ficou decidido, dentre outras coisas, nessa Conferência de Potsdam, que a própria Alemanha, o território da Alemanha, seria dividido em 4 partes. E cada parte ficaria sob responsabilidade, sob a proteção de uma dessas potências vencedoras, que foram a França, a Inglaterra, os Estados Unidos e a União Soviética. Então, cada uma dessas nações ia governar um pedaço da Alemanha. E a capital, Berlim, foi também dividida em 4. Um pedaço para cada um desses vencedores também. E aí a gente tem uma diferença muito nítida entre 3 desses caras e o último deles. A França, a Inglaterra e os Estados Unidos estavam de acordo com o sistema capitalista. A União Soviética era a única de inclinação comunista. Então destoava de maneira muito evidente, né? E aconteceu de Berlim, da capital, que também foi dividida em 4, ela ficar justamente no lado oriental, no lado sob os cuidados da União Soviética. Então, era uma ilhotinha capitalista no meio de um mar com doutrina e inclinação comunista. A gente vai ver os desdobramentos, o desenrolar disso tudo, mas é importante vocês saberem desde já que houve essa partilha, né, essa repartição de territórios ao fim da Segunda Guerra Mundial, que vai caracterizar os nossos próprios... Enfim. E nesse período também aconteceu a criação da ONU, da Organização das Nações Unidas, que na realidade ela foi meio que uma atualização de uma organização que já tinha sido proposta anteriormente. No final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, a gente conversou que as potências vencedoras se uniram também e assinaram alguns tratados de paz, acordos e tal e tal. E eles entraram num acordo de fazer a Liga das Nações, que tinha o objetivo de garantir a paz entre as nações para que outra guerra de tamanha proporção não mais acontecesse. Era para evitar que grandes guerras voltassem a ocorrer, para garantir a paz e a cooperação entre as nações. A gente viu como isso não deu certo, né? Depois de algum tempo, houve a Segunda Guerra, chegou ao fim agora, só que a gente precisa de uma instituição que garanta essas coisas, né? Que faça esse papel diplomático entre as nações. Então aí foi criada a Organização das Nações Unidas em 1945, ao final da Segunda Guerra, para manter a paz e a segurança internacional, desenvolver a cooperação entre os povos e buscar soluções para problemas econômicos, sociais, culturais e humanitários. E a ONU que a gente tem aí até hoje é essa. Quer dizer, não é essa mesma, né? A gente passa por uma série de transformações, mas enfim, é essa que nasceu lá, em 1945, e vem até hoje, certo? Então é um legado muito importante, muito importante. Se alguém perguntar para vocês o que ficou para a gente da Segunda Guerra, vocês podem falar mais esse itemzinho aí, dentre uma infinidade de outros. E aí é isso. Chegamos ao fim dessa unidade, então vocês devem fazer todas as questões concernentes a essa primeira unidade, tudo que tiver de jogo rápido, de atividade, de tarefa, de lição, de maxi desafio, todas as questões que tiverem ao longo da unidade e no fim dela, façam, tá? E aquele trabalho sobre o Holocausto, eu não pus ainda atividade no sistema, mas eu vou colocar para vocês me responderem por lá, tá bom? Se eu estou disponibilizando esse vídeo para vocês na quarta-feira, então a gente tem vídeo aula Tira Dúvida na sexta-feira. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram falar, podem me mandar, a gente vai conversando, tá bom? Até lá, tchau, tchau.